Olá pessoal, esse vídeo é para responder duas dúvidas que me perguntaram muito depois do lançamento da NPT AutoTrade. Primeiro, a ferramenta só pega a barra de força? Não, a ferramenta não pega só a barra de força. Eu vou mostrar aqui um exemplo de ele pegando uma barra nula e vou mostrar a configuração disso. E outro ponto é por que às vezes entra um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo, porque entra um pouco fora do ponto de engolfo. Então eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece. Existe um gatilho chamado barra nula, que é quando existe a formação de um doji a favor da tendência após uma barra de força. Então, normalmente, a gente entraria na continuação dessa tendência, né, na formação desse doji, dessa barra nula. Então, a ferramenta também pode ser configurada para isso. Olha só no caso aqui, está se formando, tá? Eu vou deixar, ó, se formar verde aqui, ó, eu vou entrar, ó, tá formando um doji verde, ó, armei a ferramenta, ó, respirou, entrou, e aí ó, vamos ver o que acontece, ó. Puxou para o zero e deu take, tá? Então, a ferramenta pode ser configurada para pegar esse tipo de operação. Para mim pegar essa operação de doji, eu tive que botar um pavio de 50%. Então, o pavio pode ser bem maior, né? Porém, quando eu coloco um pavio de 50%, eu tenho que mexer na configuração do respiro também, do tamanho máximo do respiro. Por quê? Quando eu estou entrando até 50% do tamanho da barra, eu tinha que a configuração inicial de desarmar em 50%. Poxa, se eu entrar em 50 e desarmar em 50, já vai entrar desarmando, né? Então eu tenho que colocar o respiro em 80% ou 90%, talvez, para que eu dê espaço para entrar nesse doji com sombra de 50%. Presta atenção nessa operação aqui. Está formando um doji, se fechar um doji verde, nós queremos entrar na operação, né? Um doji verde que feche dentro dos parâmetros, tá? Ó, o preço está subindo, ó, tá subindo. Eu vou armar a operação. Vamos ver, ó, aí vai ver. Armei a operação, armei a operação. Bah, fechou vermelho. O que vai fazer? Ele vai vender. Então, esse é um cuidado que você tem que ter quando opera no doji. Claro, aqui, olha só, demos sorte, tá? Doji vermelho, tá dando uma operação positiva, mas poderia estar dando stop. Então, tem que ter muito cuidado quando você opera um doji, porque se ele virar no momento final, nos últimos segundos, ele der algum impacto, ele pode entrar contra a sua operação. Então, um doji barra nula tem que ter muito cuidado para operar. Então, pensa na ferramenta como se fosse uma arma. Se você não mirar, se você não atirar no lugar certo, ela não vai funcionar. Então, se você não engatilhar direito a ferramenta, se não analisar onde vão ser as suas entradas, ela não vai funcionar. Ela não faz milagre. Então, a ideia que eu dou é o seguinte, vocês podem ter dois gráficos, um setado para a barra de força e outro setado para a barra nula. Vocês podem ter quantos gráficos vocês quiserem com a ferramenta instalada neles. Claro, depende da criatividade de vocês e também se a máquina de vocês comporta isso, né? Então aqui eu congelei o ponto de entrada da nossa operação. E eu trouxe também essa ferramenta aqui que é o Times and Sales, que ele mostra as ordens executadas no mercado em tempo real. Para vocês analisarem junto comigo o seguinte, por que ele entrou um pouco acima? Bom, o nosso candle fechou em 19.785,75. Já notem, às 10h48, quando abriu o próximo candle, ele já abriu um ponto acima, 86,75. Porém, para ele armar o gatilho, foi quando ele chegou em 83,50. Porque eu tenho tinha configurado um respiro de 8 ticks. 8 ticks equivalem a 2 pontos. Cada tick é 0,25. Ok? Aí então ele armou o gatilho, só que porém ele só iria acionar o gatilho se ele voltasse para o 85,75. Percebam que chegou no 84,25, ele não passou por esse valor, ele pulou direto para o 86. Então nesse momento ele acionou o nosso gatilho, porém isso tudo é uma fila, né? São várias ordens ali, tem empresas muito mais rápidas que nós. Os caras têm físicos, engenheiros, pegadores de hardware, as verdadeiras máquinas gastaram milhões para serem rápidos, né? Então a gente não tem como competir com as pessoas. Nós vamos entrar numa fila de ordens. Então, a nossa ordem acabou entrando em 86,75. Isso se chama slippage, a derrapagem do preço, porque é uma ordem a mercado, então ela pode entrar. Quanto mais volátil o mercado, mais ela pode derrapar.
E isso tudo vocês percebam que acontece em milissegundos, é muito rápido. Então, é normal ele derrapar um pouquinho, principalmente com ordens a mercado. Com ordens limite é um pouco diferente, mas eu isso explico quando eu adicionar essa funcionalidade na ferramenta. Bom, pessoal, então esse vídeo fica por aqui. Conforme forem surgindo mais dúvidas, eu gravo mais vídeos. Obrigado por quem adquiriu a ferramenta até agora. Fiquem ligados, porque nos próximos dias vão ter novidades. Então, valeu a parceria. Qualquer dúvida me chamem ou coloquem no grupo do Telegram e bons trades a todos.